Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, Deixa os meninos entrarem. Fechar os nossos olhos, pedir a Deus, a espiritualidade maior que aqui se encontra. Mestre amado Jesus, nós nesse momento te pedimos, Senhor, que nos proteja, nos ajude e principalmente agradecendo por a oportunidade que tu nos dá nesse momento. E pedimos também a proteção dos nossos irmãos espirituais que aqui se encontram, dando a sabedoria e a compreensão ao nosso mensageiro dessa mensagem, né, dessa palestra de hoje. E assim, Senhor, nós te pedimos que acalenta nossos corações, dá a Ele discernimento e sabedoria para conduzir todos os aprendizados que aqui possa acontecer. E venha refletir para nossos dias e que Deus esteja sempre conosco, hoje e sempre. E assim damos iniciado a nossa palestra de hoje.
Que assim seja. O que, amigo? Tá, eu dei a... Tudo certo aí? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta casa. Mais uma vez, nós estamos aqui buscando atender ao convite dessa instituição para promovermos reflexões importantes, não somente a respeito do Espiritismo, mas que dizem, sobretudo, respeito ao que acontece conosco no nosso dia a dia, na nossa realidade aqui na Terra e na nossa realidade enquanto espíritos imortais que somos. Mesmo que, na maioria das vezes, na rotina do nosso dia, nós nem sempre paramos para observarmos o que somos. Paramos para refletirmos a respeito da realidade da qual nós estamos vivenciando enquanto espíritos imortais aqui no planeta Terra. Durante muitos séculos, o mundo espiritual estava atrás de uma cortina. Uma cortina que variava de acordo com quem puxava naquele ambiente de teatro astral, para nos colocarmos sempre além dela, para não nos possibilitarmos o conhecimento do que acontecia atrás da cortina. E assim o mundo espiritual, ao longo desses séculos, destes milênios, foi nos apresentado sempre como mistério, como algo que não teríamos o direito nem a capacidade de sabermos o que aconteceria além daquelas cortinas. Evidentemente que quem nos dizia isso, ao longo desse tempo, eram pessoas que se consideravam divinas, que se consideravam benzidas pelo alto, por uma força divina qualquer, espalhada nos quatro cantos do planeta Terra, e que somente eles poderiam saber disso, enquanto que a maioria estava longe de entender o que acontecia atrás daquela cortina que nós chamamos de mundo espiritual. Mas no século XIX, pouco tempo atrás, na história humana, o Espiritismo veio oferecer à humanidade as informações que estavam atrás da cortina. Não somente alguns privilegiados, alguns grupos, algumas instituições, mas a humanidade toda haveria de ter as informações necessárias para entender ou compreender inicialmente quem era e o que estava além da cortina e o seu papel diante desse processo de desenvolvimento e progresso. Assim nós ficamos gradativamente descobrindo coisas como o que é o espírito, o que somos, para onde vamos, qual é realmente o papel da morte na nossa trajetória física, o que acontece em linhas gerais no mundo espiritual, por que reencarnamos, por que aqui estamos, qual é o objetivo e qual é o compromisso ou os compromissos que fazem parte da nossa existência, dentre vários outros pontos de grande importância que o Espiritismo veio trazer para a humanidade, aquilo que foi negado durante séculos e milênios na história humana. Lógico que a cada tempo, a cada era, a cada oportunidade evolutiva na Terra, as informações e o conhecimento necessário, a capacidade de entendimento de então, daquele momento. Mas nós, seres humanos, já estávamos preparados para começar a entender mais profundamente tudo aquilo que estava atrás da cortina e o nosso papel e responsabilidade diante desse processo. E uma das questões
nos trazidas por esses espíritos está lá no capítulo 5 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Nesse capítulo vai se tratar de justiça das aflições, de causas anteriores das aflições, de causas atuais das aflições, de suicídio e loucura, esquecimento do passado e outras questões que fizeram deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo o maior capítulo da obra. Na noite de hoje, dando continuidade a esse processo de se buscar um pouco mais daquilo que está além das cortinas da vida e das nossas experiências individuais, porque todos nós temos momentos no caminhar onde nos deparamos com cortinas na nossa existência. Às vezes temos a coragem e a condição necessária para abri-la, espiá-la, às vezes até adentrá-la. Outras vezes, por algum motivo, recuamos e ficamos atrás das cortinas por vários tipos de situações, desde insegurança, medo, entre outros aspectos que fazem parte da nossa natureza. E duas dessas questões que estão no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, vão tratar das causas atuais das nossas aflições e das causas anteriores. Allan Kardec e os espíritos codificadores vão dizer nessa obra, neste capítulo, que a maior parte das situações adversas ou dos sofrimentos humanos que vivenciamos em cada etapa reencarnatória que aqui vivemos na Terra, tem origem na existência atual. E uma outra parte, de menor condição, está relacionada a questões que dizem respeito às existências anteriores que fazem a cada processo reencarnatório que vivenciamos. Lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, alguém já esteve aqui e nos alertou que neste mundo teríamos aflições. Já nos chamou a atenção de que o sofrimento e as aflições do dia a dia, da rotina e do desenvolvimento humano seriam parte do nosso processo de crescimento. Não haveria espaço neste mundo para que nós só tivéssemos alegrias, felicidade, momentos de equilíbrio, satisfações, perfeito equilíbrio entre paz e qualquer outra condição humana que nos trouxesse algum prazer maior. Não, ele já nos alertava, o missionário divino, Jesus, que nesse mundo teríamos aflições. Mas ao mesmo tempo nos recomendava termos bom ânimo, porque ele tinha vencido o mundo. Portanto, cada um de nós poderíamos fazer o mesmo. Dentro, evidentemente, do limite de evolução e de compreensão que cada um de nós estávamos e estamos atualmente no nosso processo reencarnatório. Portanto, essa passagem que está lá no Evangelho de João, ela nos chama a atenção que o estar aflito, sermos atingidos por aflições, são condições normais e naturais do planeta que vivemos, do mundo que vivemos. Não é um mundo que está perfeitamente equilibrado, não é um mundo onde a justiça prevalece, onde a caridade é a maior notícia que se lê no jornal, numa notícia, no ambiente de televisão, de rede mundial de computadores, de qualquer outro ambiente. Não é um mundo ainda cuja sociedade está estabelecida de forma muito firme dentro dos propósitos do bem, da caridade, da justiça, do amor. Evidentemente que não. É lógico. Para que não pudéssemos enxergar tal situação, precisaríamos estar alienados da realidade que nos comporta neste mundo chamado Terra. Que para os espíritos codificadores, ela é considerada ainda na sua condição de sociedade e de escala progressiva do planeta como terra de provações e expiações.
Rapidamente, o que é que a gente entende de provações e expiações? Primeiro que nenhum de nós, segundo o próprio Espírito Bezerra de Menezes, está reencarnado no planeta Terra para usufruirmos das belezas do planeta, daquilo que ela nos traz como prazer, e estarmos numa condição que poderíamos simplificar como de férias ou de turismo. Não. Estamos aqui para aprender. E se aprende também através das aflições, através dos processos de crescimento que a vida nos oferece como desafios permanentes nessa questão que nos envolve enquanto seres imortais que evoluem, que se aprimoram, que se desenvolvem. Essa é a proposta de reflexão que esse capítulo nos traz para iniciarmos esse processo de compreensão do que e do porquê essas aflições estão presentes no nosso dia a dia, na nossa existência. Para entendermos esse processo, é ímpio e necessário que estejamos já observando com maior clareza a nossa condição de espíritos imortais que ultrapassam as barreiras da morte para vivenciarmos experiências nesta ou diversas outras experiências existenciais, chamadas reencarnações, aqui no planeta Terra. Sem esses conceitos, sem essa percepção de entendimento e compreensão, dificilmente vamos absorver este conhecimento da origem dessas causas que nos afligem. E quais seriam elas? Cada um de vocês tem as respostas que precisam. Não há uma resposta generalizada, porque seria como simplificar a dor humana. Enquanto a dor é individual, que pode ter consequências coletivas, mas ela é compartimentada ao indivíduo. Não há dor maior, não há dor menor. A dor, ela estabelece o seu tamanho de aflição que atinge o indivíduo de acordo com a sua capacidade de entendê-la, de suportá-la, de saber vivenciá-la ou de experienciar algum tipo de lição com relação àquela dor e sofrimento. Portanto, não há como subestimar a dor do outro, que pode ser pequena aos nossos olhos e percepções, mas para aquele que está padecendo daquela dor, pode ser mais gigantesca do que aparenta ser. Dentro dessa teia social que vivenciamos, é importante, enquanto espíritos imortais que somos, porque muitas vezes nos perdemos nessa percepção desse entendimento. Nos achamos imortais, nos achamos infinitos e achamos que iniciamos a vida aqui na Terra, finalizaremos ela, que entre esse processo de ir e vir, nada mais acontecerá após a vida passada aqui na Terra. E aí nos perdemos muitas vezes no entendimento de como absorver essas aflições e as lições que elas nos oferecem. Porque nós precisamos sempre remontar a este ponto. Não vivemos no planeta de grau de pureza, de felicidade quase que permanente ou de justiça plena. Não. Vivemos no planeta de provas e expiações. Ninguém aqui é perfeito. Em lugar nenhum deste planeta há um espírito encarnado ou desencarnado em sua proximidade que esteja num grau de perfeição que não precise mais aqui estar. Estão aqueles que precisam de acordo com a sua natureza e necessidade. E desencarnados são em número muito maior do que encarnados. Há uma percepção vibratória de energia e de sensações que os espíritos estão muito mais próximos, esses desencarnados, de nós o tempo inteiro e muitas vezes, como o próprio Espiritismo nos ensina, nos influenciam o tempo todo, seja para isto, seja para aquilo. Para qual caminho que for, a influência é permanente, porque os espíritos nada mais são que nós, que aqui estávamos, vivendo experiências parecidas, trabalhando, sobrevivendo, comendo, bebendo, educando seus filhos, sendo educados por eles, vivenciando na sociedade ações e propósitos comuns a todos. São apenas estes espíritos que estão
numa camada de vibração diferenciante de nós, vivenciando suas mesmas experiências e percepções e necessidades. Por isso a presença muitas vezes tão próximas, pelas necessidades afetivas, pelas necessidades de apego, seja materiais, seja afetivas, emocionais, eles estão sempre próximos a nós. E podem também serem corresponsáveis por algumas aflições que sentimos, por alguns sentimentos deprimidos, por alguns sentimentos de sofrimento, ou sensações ou ações que ocasionem algum tipo de dor. Fazem parte do processo, porque esse é o caráter da condição humana, dentro da condição que estamos de evolução. Se nós fôssemos usar, baseado no que somos hoje, numa imaginação relativa, e nos imaginarmos viventes num mundo de felicidade, onde a sociedade quase como um todo estivesse em plenitude de equilíbrio, de paz e de amor. Mas nós, ao contrário disso, ainda estávamos tal qual um visitante, muitas vezes indesejado, num ambiente do qual ainda não temos as vibrações e as ligações necessárias para ali estarmos. Mas por algum motivo, nós fomos parar neste mundo. Este mundo deixaria de ser o que ele é pelo que somos? Não, porque a prevalência do amor e da caridade e do bem estaria já em equilíbrio necessário e qualquer outro tipo de energia seria facilmente absorvida. O que não acontece, ao contrário, no nosso mundo, onde aqueles espíritos que estão encarnados ou desencarnados, que estão numa condição de muito maior evolução do que nós, nesses aspectos, muitas vezes não conseguem penetrar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque nós ainda estamos numa condição de imperfeição e de vivências materiais muito impregnadas no nosso projeto de vida. Por isso, terra de provas e expiações. Precisamos provar a nós mesmos as nossas condições de conquistar os sucessos necessários e as qualidades desejadas. Ao mesmo tempo, paralelo a isso, precisamos, em algumas oportunidades, expiarmos condições que dizem respeito a nossas passagens anteriores nas reencarnações aqui na Terra. Mas quando Allan Kardec nos chama a reflexão de que a maior parte das nossas aflições estão localizadas em causas atuais, porque dizem respeito a tudo aquilo que pensamos, agimos e conquistamos ao longo da nossa existência atual. Muito dos sofrimentos, das aflições, das dificuldades, daquilo que vivenciamos atualmente, tem relação direta com a nossa vida desde a reencarnação para cá. Desde o útero, passando para a vida material, iniciando a infância, a juventude e a vida adulta, nós vamos adquirindo processos de aflições, de dores e de sofrimentos que dizem respeito a comportamentos, a pensamentos, a vivências, a escolhas que tivemos ao longo dessa jornada. Por isso ela estabelece que grande parte dessas aflições repousam na atual existência aqui na Terra de cada um de nós. Individualmente, nós podemos fazer essa reflexão, podemos buscar aqui no arquivo mental e emocional de cada um de nós tudo aquilo que diz respeito às condições que vivenciamos hoje, no ontem e que fazem parte do nosso processo. Martins Peralva, um filósofo, escritor espírita já desencarnado, quando aqui esteve, ele, mineiro de nascimento, mas sergipano de adoção da vida, passou a grande parte da vida dele lá em Aracaju, pôde, numa das suas obras, dizer que as nossas dores refletem o ontem e o hoje, que é uma tradução quase simbólica daquilo que Kardec já nos ensinava com os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, que as aflições têm causa no atual e causas anteriores. Quando elas não dizem respeito, ou aparentam não dizer respeito
qualquer relação com as nossas condições atuais, aí cabe uma investigação ou um pensamento maior voltado à condição da existência anterior. Por exemplo, uma criança que mesmo ao nascer já apresenta uma doença que fatalmente a levará para uma condição de sofrimento, de dor e de limites físicos na sua existência, ou quiçá até da sua desencarnação precoce, não tem como explicar nas condições atuais, do ponto de vista espiritual. Talvez do ponto de vista orgânico, material, vai se arrastar alguma explicação, trazendo a genética, trazendo comportamentos familiares, trazendo algum tipo de condições que a mãe passou durante o processo de gestação, mas do ponto de vista espiritual, não há justificativa que suporte o porquê daquela criança nascer naquela condição, vivenciar essa experiência desta forma, enquanto aquela outra que está do seu lado reúne condições plenas de gozo, de alegria, de bem-estar, de saúde, de equilíbrio. Onde estaria, se perguntaria por isso, a justiça divina? Porque a gente aprendeu a comparar o senso de justiça de Deus como justo. Se Deus é bom e justo, qualquer coisa que aconteça conosco terá uma causa justa. Não poderá ser uma perseguição individual, porque Deus não gosta de José, de Antônio, de Maria, de Mariana e assim vai. Como se habituou a se colocar no Antigo Testamento essa condição humanizada da força primária do universo, que chamamos de Deus aqui no Ocidente. Não haveria nenhum sentido nisso, nos se entender o porquê das aflições assim serem. Então, se Deus é justo, a causa tem que ser, por outro lado, justa. Não há como pensar diferente, porque pensar diferente seria tirar o atributo de justiça à divindade e reduzi-la à injustiça, porque privilegiou um em detrimento do outro. Quando indivíduos, muitas vezes, padecem, durante a sua trajetória física, por aflições que têm ou poderá ter uma justificativa na atual existência, por exemplo, a pessoa passa durante 20, 30, 40 anos fumando, por exemplo. Um dia, por caminhada da velhice ou da idade, a pessoa de repente é diagnosticada com enfisema pulmonar, com câncer de pulmão, com esôfago de Barré, entre outras doenças que têm vinculação com o fumo, por exemplo, não pode alegar que está sofrendo por conta de existências anteriores, mas sim por ações atuais do seu processo de entendimento. Porque foi aquele período todo que ele usou para o seu vício alimentar que levou o corpo a desenvolver alguma coisa nesse aspecto. O que não é o mesmo raciocínio para aqueles que já nascem com determinadas situações ou vão vivenciar, num ponto específico da sua existência reencarnatória atual, algum tipo de aflição que parece não ter nenhum tipo de origem na vida atual. Aí se resgata, certamente, as experiências anteriores. Porque na justiça divina, seja do ponto do entendimento das aflições ou de qualquer outra situação, tudo é reparado no tempo necessário. Se não for nesta encarnação, será em alguma outra oportunidade. Porque existe o livre-arbítrio e a expectativa de que o espírito aprenda no momento que lhe for mais necessário e oportuno sobre isto ou sobre aquilo. Não adianta, já dizia o espírito Emmanuel, imprimir no consciente do espírito uma lição que ele ainda não está apto a entendê-la. É um desperdício de tempo, porque aquele espírito ainda não está pronto para entender aquilo que é necessário compreender e assim formar algum tipo de resistência ou de desenvolvimento para o desafio que for proposto no seu crescimento pessoal.
Então o momento é pacientemente aguardado dentro da projeção de evolução do espírito ditado pelas leis divinas, pelas leis que lá constam no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que são determinadas para os espíritos no mundo e no universo. Não é a vontade divina do ser, é o atendimento à lei que é estabelecida pela força primária do universo, pela energia maior, que estabelece o processo de crescimento de cada um de nós. São características da existência. Nós vivemos no planeta Terra, não é verdade? Vivemos numa sociedade composta na hierarquia de entendimento, de liderança, de desenvolvimento e de conquista por uma sociedade humana. Quantos seres humanos, fisicamente, com exceção dos gêmeos, que são 100% iguais, nós somos fisicamente diferentes. Do ponto de vista da expressão, da percepção, enfim. Inclusive, entre gêmeos também, mesmo fisicamente parecido, a personalidade normalmente não é a mesma. Não é? Durante a infância e boa parte da adolescência, é muito engraçado quando os pais forçam os filhos gêmeos a usarem as mesmas roupas. Vocês já notaram isso? Antigamente, no passado, os mais velhos diziam que era para a economia doméstica, porque fazia duas roupas pelo custo de uma. Hoje, na atual conjuntura da sociedade humana, isso é um pouco meio complicado e a gente percebe que muitas vezes gêmeos mesmo iguais não querem passar por essa experiência de roupas iguais, porque têm personalidades diferentes, apesar de que fisicamente iguais ou semelhantes. Então, este processo tem uma relação anterior à atual existência, entre outras situações que são verificadas na sociedade de um modo geral. Então, o capítulo 5 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, com Allan Kardec e os Espíritos Codificadores, nos trazem uma maneira de refletirmos e separarmos aquilo que diz respeito às aflições atuais com as chamadas aflições anteriores, que dizem respeito às existências anteriores, que alguns chamam de vidas passadas. Eu, particularmente, amparado inclusive no próprio Espiritismo, não chamo assim, porque vida só temos uma. E nisso as religiões acertaram. É só uma vida. As existências que são múltiplas. Porque o Espírito é um só. Não são dois, não são três, não são 4, 5, são um Espírito, vive múltiplas existências, experiências reencarnatórias, numa vida que para o Espírito é uma só que com experiências diferentes, em tempos diferentes, em oportunidades diferentes. Nós vamos ver isso muito claramente dentro do Espiritismo como todo, nas suas reflexões. Mas, do ponto de vista popular, nós nos habituamos a chamarmos de vidas passadas. Então, experiências aflitivas que têm relação muitas vezes com vidas passadas. Vamos apontar uma muito clara, muito evidente, que basta nós olharmos, um olhar não muito profundo, até superficial, são as relações que nós temos com os nossos familiares. O ambiente doméstico, o ambiente familiar está cercado de espíritos que têm relações e existências anteriores, ou vidas passadas, se quiserem assim chamar, fazem parte do seu processo de crescimento, sejam por quais forem os motivos, justos ou não, fáceis ou difíceis, elas dizem respeito ao nosso crescimento e geram aflições. O próprio Allan Kardec vai chamar a atenção disso na reflexão deste capítulo, na parte de causas anteriores das aflições, quando nos chama a provocar
a imaginação, o entendimento e a reflexão na percepção de entendermos a necessidade dessa questão. Chico Xavier, aquele inestimável médium mineiro que todos nós aprendemos a amar, a entendê-lo e a compartilhar dos seus ensinamentos, das suas frases, das suas lições de vida, um dia disse que ninguém erra de endereço na reencarnação. É como se o alvo, vamos dizer assim, tivesse estabelecido adequadamente para cada um de nós. O endereço não é errado. Nós estamos onde deveríamos estar e não, muitas vezes, onde gostaríamos de estar, mas onde devemos estar. Essa é a percepção de Emmanuel através de Chico Xavier, que não tem muita diferença do que os espíritos codificadores nos trouxeram nas obras básicas do Espiritismo, quando se referiam à reencarnação e às causas anteriores das nossas aflições. Então, esse processo de entendimento faz parte, sempre fará, enquanto assim necessitarmos, para o nosso desenvolvimento e progresso na existência. Nesses dois aspectos, precisamos manter reforçado o pensamento trazido pelos Espíritos de que a maior parte das nossas aflições tem relação com os tempos atuais, com os dias atuais, com a existência atual. Isso é muito claro nas mensagens que os Espíritos trazem e nos comentários que Kardec nos provoca dentro da reflexão desse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nesse item, causas atuais das aflições. O que é lógico e faz total sentido, porque a grande parte, façamos uma reflexão individual, vamos observar que os nossos sofrimentos têm relação com alguma coisa que vivenciamos na infância, na adolescência, na adulto jovem, até quando adentramos uma idade mais madura. E não é o caso de vocês ainda. Todos são jovens, fisicamente, com exceção de Gil, que José aqui. Mas todo o restante é jovem. Então nós adentramos essas experiências, Gilca também, Zé, eu, todos nós, no momento que vamos oportunizando experiências e aceitando escolhas ao longo desse caminho. Antigamente, eu vou contar de novo. Se ela estiver me ouvindo, ela vai me perdoar. Mas é uma história interessante que minha avó me contou uma vez. Que quando mais jovem, casou com meu avô, aqui no município de Jacobina, no interior do município. Muito jovens. Naquela época se casava com uma idade muito jovem. Hoje é com 30, 40, às vezes até mais, dificultando a fila reencarnatória, não é, Rose? De andar, né? Mas faz parte do nosso processo de aprendizado e de progresso. É dos tempos atuais. Não tem nada de anormal, não se trata de fim do mundo, não é apocalipse chegando, não é desrespeito às leis divinas. Faz parte do processo de crescimento da própria sociedade humana. E naquela época, muito jovem ainda, homem é homem, né? Não tem jeito, né? Depende, não importa o tempo, né? Não importa a época. Tem um bocado de homem aqui, acho que eu vou apanhar quando sair. Meu avô resolveu fazer a famosa puladinha de cerca, recém-casado com minha avó. Isso lá para os anos de 1930, 40, alguma coisa assim. Não é? Numa época em que não havia tantas conquistas merecidas e justas que as mulheres tiveram conquistado ao longo das últimas décadas. E ela, nascida para o lar, era a cultura da época, soube desta puladinha de cerca. E, naturalmente, dentro da condição ainda emocional dela, ela se encheu, o que não seria desnatural, muito normal de se entender,
de muita mágoa, de ressentimento do meu avô. Paralelo a isso, a necessidade de se manter o casamento, as culturas, as atribuições da época, tudo dentro dos conformes que a sociedade impunha ao homem e à mulher de então. E assim, evidentemente que não houve separação, não houve nada, se continuou. Deve ter feito alguma coisinha do tipo, eu vou fazer ele sofrer um pouquinho nisso ou naquilo, para não ele achar que eu sou tão besta, tão bobo assim. Mas o casamento seguiu, a vida seguiu, nunca mais aconteceu nenhum tipo de evento desse, mas o estabelecimento da mágoa do ressentimento já estava incorporada no campo emocional da minha avó. E ela, durante décadas, lembrou-se disso. E as mulheres sempre lembram, viu, Agnello? Nunca esquecem. É um HD assim, sabe? Digno de inveja de Zuckerberg, de Musk, que eles jamais vão conseguir fazer um chip desse. É impressionante, não esquecem. E ela alimentou tanto o seu ressentimento e mágoa, que quando chegou a idade mais madura de velhice já, desenvolveu uma doença, que inicialmente se achava que era Alzheimer, entre outras, e ninguém sabia exatamente o que é que ela tinha, mas se chegava um pouco próximo desse diagnóstico de Alzheimer, mas ela não esquecia as pessoas que tinham contato, os parentes, então os médicos descartavam Alzheimer, mas não sabia exatamente o que era, e essa doença foi progredindo, e ela, quando esteve mais velha, ela estava simplesmente enrijecida na cama. Ela não conseguia fazer nenhum movimento e viveu os seus anos finais, deitado numa cama, com as mãos para cima, as pernas arqueadas, não conseguia falar, não conseguia se alimentar direito, não conseguia expressar qualquer movimento físico. E assim ela partiu. Algo que começou lá atrás, que desencadeou ao longo do tempo uma doença que até hoje a gente ainda não sabe exatamente qual foi, mas que levou ela ao desencarne. Assim, é uma história que pode se reproduzir de diversas maneiras dentro da sociedade, nos núcleos familiares, que nós fazemos parte de formas variadas. É quando nós deixamos de amparar, por exemplo, alguém que necessita de um momento de abraço, de um silêncio muitas vezes respeitoso, porque nem sempre o uso da palavra, ela traz o refrigério necessário para a alma. Às vezes basta apenas o silêncio do abraço, o silêncio do respeito, mas nem sempre fazemos isso. Nós nos atuamos enquanto seres imperfeitos que somos, por isso, vou colocar a palavra merecedores entre aspas, mas é de justiça, daquela forma que nós vivenciamos, como simbolicamente poderíamos observar, por exemplo, quando adentramos a um ônibus num trecho urbano maior, totalmente lotado. E nós ficamos imprensados de um lado, imprensados do outro, e inevitavelmente alguém vai pisar no nosso pé. O que vai demonstrar se nós estamos mais ou menos preparados para os desafios da vida é a forma como vamos reagir. Se reagimos, vamos gerar outra reação. Se nós, ao contrário, agirmos de uma maneira equilibrada, vamos aguentar a dor, como dizia Divaldo, engolir o seco e deixar passar. Ainda mais nos tempos de hoje. Que qualquer coisa, qualquer fagulha, qualquer faísquinha no meio social está desencadeando tragédias. Porque está visivelmente presente na sociedade humana, fruto dessas aflições individuais e coletivas, um cenário de descontrole, de desequilíbrio emocional, quando as pessoas estão matando
brigando por coisas assim banais, coisas ridículas, coisas pequenas, que estão custando vidas de pessoas na sociedade humana como um todo. Nunca, diante desse quadro aflitivo da condição humana e espiritual que ainda estamos, se teve um número tão grande de aflições a percorrer e os estreitos, muitas vezes difíceis, caminhos da saúde mental, ocasionando doenças ocupacionais, problemas que limitam o indivíduo, a pessoa, situações que muitas vezes levam à codependência de remédios, de medicamentos e tratamentos que se estendem ao longo de toda uma existência. Algumas dessas situações podem estar relacionadas a causas atuais e causas anteriores das existências. Normalmente atuais, se levarmos em conta toda a conceituação e ensinamento que Sigmund Freud nos trouxe. Vai nos colocar lá no útero, na vivência com a mãe, na vivência com o pai, traduzindo muitas vezes experiências que tivemos lá atrás e que nos trazem reflexo na adolescência, na juventude e na vida adulta. Isso é muito comum e acontece com praticamente todos nós. Nós travemos isso. Quantas vezes nós nos pegamos, enquanto os pais, repetindo o que os nossos pais faziam conosco. Muitas vezes, de forma inconsciente, paramos, nos assustamos e vemos que estamos levando para os nossos filhos, muitas vezes, coisas que os nossos pais nos levaram para nós mesmos, que nós um dia juramos que não faríamos. Mas automaticamente o processo se estabelece muitas vezes pela nossa condição ainda de seres imperfeitos que muitas vezes esquecemos. Do ponto de vista espiritual e emocional, ainda navegamos no oceano de imperfeição. Isso é muito claro dentro da nossa jornada do conhecimento espírita. E nas causas que geram essas aflições, que dizem respeito ao nosso dia a dia, à nossa rotina, nós estamos estabelecidos e estacionados muitas vezes nesses propósitos, nesses geradores de aflições que nos ocasionam tanto nessa vida atual quanto nas vidas anteriores. Nas anteriores, está muitas vezes relacionado questões como, por exemplo, que vieram com o nascimento, com a reencarnação. Há um indivíduo que, mesmo com toda a prudência necessária, com toda a inteligência necessária, muitas vezes consegue perder fortunas e não sabe como foi que aconteceu. Está também estacionado na chamada influência espiritual que todos nós somos. Não, eu não vou chamar de vítimas, e nós não somos. Respeito quem gosta de assim se achar, mas não somos. Quando nós entendemos o nosso papel de espíritos imortais e que já vivenciou experiências reencarnatórias, nós paramos com essa história de que somos vítimas de obsessores ou de espíritos qualquer. Porque os obsessores são o quê? Seres mágicos? Sobrenaturais? Extraterrestres? Alienígenas? Não. São seres humanos que estiveram aqui encarnados também, vivenciando experiências também parecidas conosco e, na maioria das oportunidades, ao nosso lado. E que nós, por algum motivo, ou eles, seja como for a situação da história, que é muito diferente muitas vezes desse açúcar com mamão que muitos romances por aí afora trazem. A realidade, às vezes, é muito mais dolorosa e difícil do que aquilo ali, ou mais complicada, ou mais complexa, ou mais simples. São os mesmos que vivenciaram experiências conosco. E que a gente derrapou em algum momento com eles. Fez alguma bobagem, fez alguma coisa, abandonou, trouxe algum tipo de
etc, 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 que geraram rancores, mágoas, ressentimentos e até algo mais grave, que é o ódio. Que os poetas dizem que é o antônimo de amor. Porque só odeia quem? Amor. Ou ama. Porque se eu não amei nem amo uma pessoa, por que eu vou sentir ódio daquela pessoa? Não tenho sentimento nenhum para aquela pessoa, como é que eu vou gerar ódio? Só é gerado ódio por conta de uma vivência no amor. Em algum momento, em algum tempo, em alguma história, em alguma situação. Porque é a nossa relação social humana que vivenciamos com encarnados e desencarnados e vice-versa, nas vidas passadas, nas existências passadas. E uma observação muito rápida, nesse mesmo capítulo 5, quando os espíritos de Allan Kardec vão tratar de uma coisa chamada esquecimento do passado. Por que esquecemos? O que justifica esse esquecimento? Ora, bolas, não era melhor lembrar? Eu moro com mãe, pai, ou marido, esposa, filhos, família, uns que têm uma família maior, do parentesco consanguíneo, outros que têm uma família menor, são seres que estão, de alguma forma, vivenciando experiências sociais e familiares comigo, em algum nível, em alguma situação. Vamos falar a verdade, quem nunca bateu a curiosidade de dizer, quem será? Eu gosto tanto daquele irmão, daquela irmã. Eu detesto aquele irmão, aquela irmã. Não suporto. Detesto meu pai. Amo meu pai. Detesto minha mãe. Amo minha mãe. Não estou falando de adolescente, não. Porque adolescente ama e odeia pai e mãe o tempo todo. Não é, Lala? Só que quando chega um pouquinho mais maduro e muda. Mas na adolescência um amor e ódio assim, que faz parte típico da condição da adolescência. Da maioria de nós fomos assim. Mas daquele sentimento que você entra ano, sai ano, entra década, sai década, mas não dá. Não dá para conversar com aquela pessoa. Não aceito, não suporto. Ou é um amor tão grande que você fica, gente, isso vem de onde? Porque eu não sinto o mesmo amor que eu tenho por essa pessoa, pela outra, que está na mesma casa, no mesmo núcleo familiar. Ou às vezes ainda nem pertence ao núcleo familiar. É um amigo, é um conhecido, é um vizinho, uma vizinha, alguém do trabalho, que você tem muito mais afetividade do que alguém da sua família. É uma série de laços, de emaranhados de fios que fazem a nossa construção emocional familiar no dia a dia. Não era bom saber? Não era legal isso, né? Lembrar assim, rapaz, olha, antes de vir para esse mundo, na tua encarnação eu estava em tal lugar, fazendo tal coisa, não seria legal? Essa é a parte boa, né? E vocês queriam saber da parte ruim? Que a maior parte das ações foi nesse sentido. Há 200 anos atrás, o que é 200 anos? Nada. Para a história humana? Nada. Segundinho no relógio. Nada. Os pais não faziam com seus filhos o que fazem hoje. Pai, homem, era só para botar no mundo e dar comida. Quando muito. Que muitos, inclusive, abandonavam. Não queriam saber de nada. Entregavam à mãe total e restrita educação. Tudo que acontecesse com os filhos era a responsabilidade da mãe. Era cultural, normal, aceitável pela sociedade. Hoje não. Apesar de alguns resistentes, a maioria já pensou diferente e já pensa diferente. Já tem atitudes diferentes, gerando aflições diferentes e muitas vezes amenizadas. Há 200 anos atrás,
há 1000 anos atrás, há 2000, era pior ainda. Porque nós fomos evoluindo gradativamente e fomos entendendo aos poucos. Hoje, muitas vezes, a gente encontra pessoas que veem um vídeo na rede social, se derrama de lágrimas quando é uma coisa muito emocionante. Se preocupa de uma maneira assim extrema em ajudar aquela pessoa que nunca viu, não sabe quem é, não conhece a história direito, mas se emocionou diante do fato que está ocorrendo naquele momento e ajuda de alguma forma muitas vezes. Quando ao mesmo tempo, ao seu lado, tem alguém passando algo parecido de aflições e você não consegue enxergar, porque emocionalmente você ainda não entendeu o seu papel na sociedade. Não quer dizer que você não deva ajudar o outro, não importa a distância e a condição. Mas não pode esquecer também do teu círculo, porque nesse círculo estão as pessoas mais importantes da tua existência, que tem relação direta no teu processo de formação e de crescimento, estão lá, no núcleo familiar, sentimental, afetivo. Nesse envolvimento, inclusive, de amigos, de próximos, faz parte do teu processo. E muito provavelmente, segundo os próprios espíritos, serão também companheiros e companheiras de experiências futuras, no momento adequado para cada um. Brigou com a mulher durante 40 anos, com o esposo, não gosta, dorme porque não tem jeito, alimenta porque não tem jeito. Eu tenho uma notícia muito ruim. Vão voltar um dia. Porque não houve ainda o ajuste do equilíbrio das emoções, que tem relação com as aflições atuais e anteriores. Vai ser necessariamente na próxima encarnação? Não. Mas vai ser em algum momento, quando esses espíritos estiverem prontos para entenderem isso. Enquanto não estiverem, serão tratados como criança, como somos, dentro da evolução espiritual de um modo geral. Para concluirmos, não é, Rose? Antes que a manada infantil saia, esses 2 pontos do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventuradas as aflições, que iniciei para vocês essa reflexão lembrando que Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições, mas como Ele, deveríamos buscar vencê-las na melhor condição possível e não com a pressa desnecessária, porque afinal de contas eu tenho reencarnações. Eu quero. Vocês não querem não? Outra oportunidade não? Querem. Quem é que não chegou nesse estágio atual da vida? Em algum momento não parou para pensar e disse, se eu tivesse feito diferente e tal coisa, seria diferente. Será que seria? Não sei. A matemática nos apresenta aí uma infinidade de probabilidades. Uma escolha puxa a outra, que vai surgir. Nem tudo que acontece na nossa caminhada tem a ver com espiritualidade, gente. Eu saio daqui, tropeço no batente daquela porta ali, foi porque um obsessor, um espírito foi e me empurrou? Não. É porque eu fui desatento e não prestei atenção no batente. Pode acontecer uma influência? Pode. Mas a influência é suficiente para me empurrar? Não. A minha desatação foi aproveitada. Se eu atravessar uma avenida que passa carro para lá e para cá, de forma displicente, sem esperar o momento adequado de eu passar, vai acontecer o quê? Eu vou ser atropelado, morto, provavelmente, ou com várias fraturas. Por quê? Porque são características sociais normais do planeta que vivemos. Não é vontade divina, são características da vida que nós temos na Terra. É esse planeta, cuja gravidade nos empurra para baixo, que a gente caminha aqui no solo, na superfície,
nos faz alvos de qualquer coisa que aconteça. Se eu me excedo na velocidade, se eu faço uma ultrapassagem errada, equivocada numa BR e acontece um acidente, foi Deus que quis? Esse Deus justo, amoroso, bondoso, foi Ele que quis? Não. Foi o meu erro, minha imprudência que levou a isso. É Fred que está dizendo isso? Não. A Polícia Rodoviária Federal afirma 99% dos acidentes nas estradas é de imprudência. É cômodo para nós levarmos a culpa para o outro, não para nós. Isso é que nos faz sofrer nas existências atuais também e geram problemas emocionais. Não só relacionado a acidentes, relacionado a tudo que a gente vivencia e experimenta na vida como um todo. No ambiente de trabalho, no ambiente familiar, nas relações afetivas, amorosas. Tudo que a gente faz geram consequências, geram reciprocidades de alguma forma. Sejam aquelas que nos trazem algum tempo de bem, bem-estar, de equilíbrio, de paz, tanto quanto aquelas que nos trazem aflições, sofrimentos e dores. Seja que tempo for, em que situação for. Porque nós somos o quê? Seres humanos e espíritos. Não aprenderam a lição ainda, Rose. E aí, Rose? Somos espíritos o quê? Imperfeito, gente. Não tem santo aqui, não. Não tem santa nesse planeta chamado Terra. Paulo, antes de ser Paulo, foi o quê? Saulo. E Saulo fez o quê? Matou muita gente e mandou matar muita gente. Mudou, se transformou? A história diz que sim. Mas ele é diferente dos outros humanos? Não. É diferente de nós? Não. Eu tenho um pensamento pessoal, particular. E aí eu abraço Joana de Ângeles nisso aí. Amo quando ela diz isso. Que nenhum de nós temos que ter pressa para sermos o que não somos ainda. Procuremos galgar os degraus necessários, evoluir o que for possível e seguirmos na jornada que é permanente. Que é uma notícia ruim para quem é preguiçoso e procrastinador. A evolução e o progresso não para. Ninguém vai morrer e ficar deitado, a não ser que queira, em berço esplêndido. Quero nada não. Vai gerar aflições em si próprio, dificuldades para si próprio, que vão gerar outras consequências, não porque são punições, mas consequências dos nossos atos e pensamento e ações, que podem gerar outras condições lá na frente, no processo de reencarnação. Esse é o caldo evolutivo do qual estamos todos mergulhados. Ninguém, relembremos Bezerra de Menezes, está neste planeta a passeio. Ninguém. Todos nós estamos para provarmos alguma coisa, principalmente a nós e aqueles que nos amam, e expiarmos ações muitas vezes relativas às causas atuais e anteriores do nosso caminhar reencarnatório. Esse é o processo que desenvolvemos. Desta ou daquela maneira, caminhamos assim, para um dia estejamos em melhor condição, vivenciando numa sociedade melhor, em pensamentos melhores, não de perfeição ainda, porque não migraremos para um mundo assim tão cedo, mas haveremos de passar por uma etapa melhor lá na frente. E eu já disse isso ao meu mentor espiritual. Ele que se vire.
ele me disse uma vez que me acompanha há muitos séculos. Então ele me conhece. Ele sabe quem eu sou, na minha intimidade. Ele sabe o quanto eu posso crescer e o quanto eu posso ainda dar uma estacionada na existência. Ele me conhece. Se ele não for minha testemunha de defesa, lá na frente, eu vou ficar muito zangado com ele, porque ele sabe o esforço que eu venho fazendo ao longo dos séculos. E eu já falei para ele isso. Se ele vai fazer, eu não sei. Eu já disse isso para ele. A resposta que ele me disse certa vez foi o seguinte: você já parou para pensar o que você quer fazer na próxima reencarnação? Eu falei, mas fulano, aí tenha paciência, né? Eu mal saí dessa. Aprendi quase nada. Estou num tombo aqui, num tombo ali, numa aflição aqui, numa alegria acolá. Tu já está me perguntando o que é que eu vou fazer em outra que eu nem sei quando vai ser? Que diacho de pergunta é essa? Porque eu tenho intimidade com ele, né? Pego no braço e chega a dizer, aí, pô, meu, fale normal para mim, fale uma coisa que eu entenda, não é? Aí ele disse, olha, tudo que você faz, que você pensa, é um tijolo que você está botando na sua próxima casa mental. Não desperdice nenhum material. Não desperdice nenhum aprendizado, nenhuma lição, porque todas elas estão te levando para a próxima experiência que você haverá de ter. Porque para os espíritos mais evoluídos do que nós, no plano espiritual mais elevado do que nós, isso aqui não existe. Eles não vivem nem o presente, nem o passado. Eles vivem sempre aquilo que poderemos chegar a ser o amanhã. Porque eles já sabem. E não foi o meu mentor espiritual que me ensinou isso, não. Não foi Allan Kardec que me ensinou isso. Não foi o Espiritismo que me ensinou isso. Foi Jesus que me ensinou isso. Ele dizia isso naquela época, que nós poderíamos ser muito mais do que imaginávamos que seríamos. Que poderíamos fazer muito mais do que ele fazia. Porque ele sabia quem éramos e quem somos. Somente nós é que não sabemos quem somos de verdade. Por isso, nos esbarramos ainda nas aflições que nos consomem e muito nos tempos atuais, algumas arrastadas dos tempos anteriores. Muita paz e boas reflexões para vocês. Já? Então vamos aproveitar esses minutos finais para transformarmos em agradecimento. Gratidão aos bons espíritos amigos que nos acompanham, a cada um de nós, desde muito tempo atrás, nos dando muitas vezes mais do que poderíamos até merecer. Mas como são sabedores de quem somos, do que precisamos e nos amam, porque se não nos amassem, pouco ou nada fariam, mas fazem porque nos amam. E esse amor, além de ser presente, ele é permanente, porque vem de forma honesta, genuína, vem de forma natural, sem proselitismos, sem teorias, sem diplomas, sem egos exagerados. Vem naturalmente. Então a prece é de gratidão. Gratidão por eles estarem conosco. Porque se não estivessem, muito provavelmente,
as nossas quedas seriam muito maiores. Porque caminhamos o tempo inteiro com espíritos ao nosso lado ou próximo a nós, que por um motivo qualquer, desde os mais fúteis até os mais difíceis e complexos, querem, de alguma forma, nos prejudicar. E como somos seres imperfeitos, que ainda não entenderam a sua importância na vida, a sua responsabilidade enquanto ser imortal, nossa sintonia é muitas vezes muito mais ampliada para alcançar e abraçar esses irmãos do que para nos alimentar dos pensamentos mais elevados. E assim vamos caminhando até o último dia da nossa existência física aqui na Terra, que, se for o melhor aproveitado possível, poderemos aproveitar dessas bênçãos, desse conhecimento, quando adentrarmos as outras dimensões, as outras vibrações, aqui próximo mesmo, do planeta Terra, da sociedade humana, porque ainda é o que nos atrai. É ainda aquilo que nós ainda estamos em condições de ser atraídos. Mas, se pensarmos na lição de Jesus, com ânimo, com bom ânimo, e procurarmos vencer as aflições, nós certamente chegaremos em algum ponto de melhor condição para cada um de nós. Que esses bons irmãos espirituais, emanados pelo coração de Jesus e de sua falange do bem e da caridade, estejam firmes, resistentes, encorajados, determinados a nos estar sempre auxiliando, mesmo quando esbarrarem nos nossos limites, na nossa infantilidade, nas nossas aflições, naquilo que somos, mas que com gratidão pedimos que eles continuem e não nos amparem hoje e sempre. Nós te agradecemos